O lustre sobre a mesa de jantar projetava sombras estranhas em seus rostos. 12 pessoas estavam sentadas em círculo ao meu redor, e eu não entendia por que metade delas estava ali. Sente-se, Megan. A voz da minha sogra, Suzanne, era fria. Não se trata daquele tipo comum de frieza passivo-agressiva. Algo mais afiado. Final. Eu estava parada na porta da nossa sala de jantar formal, ainda usando meu vestido de aniversário, aquele vermelho que Brock adorava, aquele que eu havia comprado especialmente para esta noite porque era nosso 7º aniversário. Eu tinha planejado algo especial, mas Brock me mandou uma mensagem uma hora antes. Cheguei em casa, reunião de família, importante, sem feliz aniversário, sem emoji de coração, apenas essas 6 palavras que me fizeram desistir da reserva no restaurante que eu tinha feito há 3 meses. Agora eu estava ali, encarando rostos que eu conhecia e 2 que eu não conhecia. Uma mulher sentou-se ao lado do meu marido, loira, jovem, talvez com 25 anos. Ela tinha a mão apoiada no ombro de um menino, talvez de 4 anos, com os mesmos cachos escuros e queixo pontudo de Brock. Senti um frio na barriga tão repentino que achei que ia vomitar ali mesmo, no tapete persa da Suzanne. O que está acontecendo? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Brock não olhava para mim. Ele ficou olhando para o prato como se este guardasse os segredos do universo. Suzanne cruzou as mãos sobre a mesa. Ela estava usando suas pérolas, aquelas que usava apenas em ocasiões especiais. Ela se arrumou para isso. Convocamos esta reunião familiar, começou ela, porque houve uma situação que precisa ser resolvida. De adulto para adulto, de família para família. Que situação? Eu ainda estava de pé. Minhas pernas não se mexiam. Kyle, o irmão de Brock, levantou-se e puxou uma cadeira. Megan, por favor, sente-se. Olhei nos olhos de Kyle. Ele parecia arrependido. Free, desculpe. Diferentemente dos outros, que pareciam desconfortáveis ou, no caso de Suzanne, quase animados. Eu me sentei. Suzanne pigarreou. Esta é Amber, disse ela, gesticulando em direção à mulher loira. E este é Tyler. Ele tem 4 anos. Está bem, eu disse lentamente. Por que eles estão aqui? Porque eles são da família, disse o pai de Brock, Houston. Ele havia permanecido quieto até então, e sua voz me fez sobressaltar. Família de sangue? O quarto inclinou-se ligeiramente. Amber é a esposa de Brock, disse Suzanne. Sua voz era firme e ensaiada. Ela havia ensaiado isso. Eles se casaram há 5 anos em uma cerimônia privada. Tyler é o filho deles. As palavras me atingiram como balas individuais. Esposa há 5 anos, filho. Isso não é possível, sussurrei. Estamos casados há 7 anos. Sim. Suzanne concordou. E Brock é casado com Amber há 5 anos. Olhei para Brock. Finalmente, ele olhou para trás. Desculpe, disse ele, mas seus olhos estavam vazios. Seu quê? Eu não conseguia respirar. A sala estava girando. Você é casada com nós 2. Não legalmente, interrompeu Houston. Obviamente, apenas o casamento de vocês é legal, mas aos olhos de Deus e desta família, Amber também é esposa dele. Eles têm um filho juntos. Um filho. Levantei-me tão depressa que a cadeira caiu para trás. Isso é uma loucura. Isso é absolutamente insano. Sente-se, Megan. A voz de Suzanne era aguda. Mas ainda não terminamos. Ainda não está terminado. Eu ri. Até para mim, soava hilário. O que mais poderia haver? Amber e Tyler vão se mudar para casa, disse Brock em voz baixa. A partir da próxima semana. Mudando-me. Repeti as palavras, mas elas não faziam sentido. Em nossa casa. Nossa casa. É grande o suficiente. Suzanne disse. 5 quartos. Vocês 2 só usam um.
É um desperdício. Você só pode estar brincando. Não somos. Houston disse com firmeza. Essa família tomou uma decisão. Brock tem responsabilidades para com vocês dois. Esperamos que você aceite este acordo. Aceite. Minha voz estava se elevando. Você espera que eu viva com a amante do meu marido e o filho secreto dele? Ela não é amante, retrucou Suzanne. Ela é a esposa dele, e você deve tratá-la com respeito. Ou o quê? Eu desafiei. O sorriso de Suzanne era cruel. Ou você pode ir embora, mas não receberá um centavo. Temos excelentes advogados. Nós garantiremos isso. Olhei ao redor da sala para as duas irmãs de Brock, Emma e Grace, que não me encaravam. Seu primo, Jeffrey, apenas deu de ombros, assim como seu irmão, Amos, e sua esposa, Linda, que concordaram com tudo que Suzanne disse. Apenas Kyle parecia desconfortável. Ele me observava com algo parecido com preocupação. Vocês todos sabiam, eu disse lentamente. Todos nesta sala sabiam. Ninguém respondeu. Essa foi uma resposta suficiente. Olhei para Amber. Ele estava sorrindo. Um pequeno sorriso de satisfação. Eu sei que isso é um choque, disse ela suavemente. A voz dela era doce. Me deu vontade de gritar, mas acho que podemos fazer isso funcionar. Pelo bem de Brock. Pelo bem de Tyler. Pelo bem de Brock, repeti mecanicamente. Tyler precisa do pai dele, ela continuou. E Brock tem sido um pai maravilhoso. Ele nos visita 3 vezes por semana. Mas não é suficiente. Um menino precisa do pai em casa. 3 vezes por semana. Todas aquelas noites em claro no trabalho. Todas aquelas viagens de golfe de fim de semana. Todas aquelas conferências e jantares de negócios. 3 vezes por semana ela está com eles. Brock. Eu me virei para o meu marido. Vai dizer alguma coisa? Qualquer coisa. Ele esfregou o rosto. Eu nunca quis que acontecesse dessa forma. Eu ia te contar. Quando? Quando você ia me contar? Não sei. Breve. Ele estava tentando te proteger, disse Suzanne. Tentando poupar seus sentimentos. Mas o contrato de aluguel da Amber termina na semana que vem e é hora de encarar a realidade. Encare a realidade, murmurei. Tudo parecia distante agora, como se eu estivesse vendo isso acontecer com outra pessoa. Esperamos que vocês se comportem com civilidade, disse Houston. As coisas estão assim agora. Você não tem escolha nessa questão. Todos estavam olhando para mim, esperando que eu chorasse, esperando que eu desabasse e implorasse. Eu conseguia ver isso em seus rostos. Isso foi uma performance. Eles queriam me ver destruído. Suzanne estava, na verdade, ligeiramente inclinada para a frente, antecipando minhas lágrimas, mas algo frio e nítido se abateu sobre mim. Bem, eu disse lentamente. Já que todos nós vamos compartilhar segredos esta noite. Sentei-me novamente, alisei meu vestido e encontrei o olhar de Suzanne. Eu também tenho algo para compartilhar. Brock franziu a testa. Megan, estou grávida, eu disse. O silêncio tomou conta da sala. Emma deu um suspiro de espanto. Grace ficou boquiaberta. Até Suzanne pareceu chocada. Você está grávida. Brock se levantou. Pela primeira vez naquela noite, havia emoção genuína em sua voz. Por que você não me contou? Eu ia fazer isso, disse calmamente, hoje à noite no nosso jantar de aniversário. Aquela em que eu deveria estar agora. Houston pigarreou. Bom, isso é uma boa notícia. Uma criança irá. Brock não é o pai, eu disse. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair, um suspiro. Uma batida do coração. O que você disse? A voz de Brock era quase um sussurro. Eu disse, você não é o pai.
Olhei ao redor da sala, encontrando cada rosto chocado. Estou grávida de 12 semanas e o bebê não é seu. Suzane levantou-se tão depressa que derrubou o copo de vinho. Um líquido vermelho espalhou-se pela toalha de mesa branca como sangue. Isso é impossível. Você não faria isso. Você não poderia. Eu podia, eu disse, e fiz. Quem? Brock agarrou meu braço. Seu rosto estava pálido. Quem é o pai? Eu consegui libertar meu braço. Isso importa? Sim, isso importa. Ele estava gritando agora. Brock nunca gritou. Quem diabos é o pai do seu bebê? Todos estavam olhando para mim. Até Amber parecia chocada, seu doce sorriso finalmente desapareceu. Levantei-me devagar e respirei fundo. Você quer saber quem é o pai? Perguntei em voz baixa. 12 cabeças assentiram em uníssono. Quem é? Suzane exigiu. Conte-nos agora mesmo. Fiz uma pausa. Deixe-os esperar. Deixe que eles sintam o peso da incerteza. Que eles tenham medo. Isso é. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários em que país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está assistindo. E se esta é a sua primeira vez neste canal, por favor, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida real. Aproveite a audição. Meu nome é Megan Collie Biss. Eu me tornei Megan Porter quando me casei com Brock há 7 anos, em uma cerimônia que custou mais do que a casa dos meus pais. Eu deveria ter percebido naquela época, deveria ter notado os sinais, mas eu tinha 23 anos e estava apaixonada. E quando um homem bonito de uma família rica diz que quer se casar com você, você não faz muitas perguntas. Você simplesmente diz sim e espera pelo melhor. Eu cresci em uma cidadezinha a 3 horas daqui, ao norte. Meu pai era mecânico. Minha mãe era bibliotecária escolar. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade. Foi lá que conheci Brock. Segundo ano na Universidade Estadual. Ele estava estudando administração. Eu estava estudando educação. Ele me viu na biblioteca. Eu trabalhava na recepção para pagar os livros didáticos. E ele se aproximou e perguntou onde encontrar livros sobre teoria econômica. Eu mostrei para ele. Ele pediu meu número. Namoramos por 3 anos antes de ele me pedir em casamento. Inicialmente, sua família não aprovou. Eu não era daquele mundo. Eu não sabia qual garfo usar em jantares elegantes ou como puxar assuntos sobre carteiras de ações, mas aprendi. Eu aprendi. Suzane garantiu isso. Ela me convidava para tomar chá uma vez por semana, ocasião em que me ensinava sobre como ser porteira, como me vestir, como falar e como ser o tipo certo de esposa para o filho dela. Levei tudo. Sorri para cada elogio disfarçado, para cada insulto sutil sobre minha origem. Mas eu amava Brock e ele me amava, ou pelo menos era o que eu pensava. O casamento foi lindo. 300 convidados na propriedade da família Porter. Meus pais pareciam tão deslocados, mas ao mesmo tempo tão orgulhosos. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Você vai ter uma vida maravilhosa, ela sussurrou para mim. Você merece isso. Eu também pensei que sim. O primeiro ano foi bom. Morávamos em um apartamento pequeno enquanto Brock trabalhava na empresa do pai. Consegui um emprego como professora do 2º ano em uma escola primária no centro da cidade. Suzane detestava que eu trabalhasse. As esposas dos porteiros não trabalham. Ela disse que é constrangedor. Mas Brock me defendeu. Deixe-a ensinar. Ele disse que ela adorou. Essa foi a última vez que ele me defendeu da mãe dele. No 2º ano, já estávamos morando na casa. Aquele que os pais dele nos deram de presente de casamento. 5 quartos, 4 banheiros em um terreno de 3 acres.
Você vai precisar de espaço para as crianças, disse Suzane. Espero ter pelo menos 3 netos. Mas as crianças não vieram. Nós tentamos. Deus sabe que tentamos. Todo mês eu faço um teste e todo mês dá negativo. Talvez você devesse consultar um médico, sugeriu Suzane. A implicação era clara. A culpa foi minha. Eu consultei um médico. Vários médicos. Todos disseram a mesma coisa. Eu não tinha nada de errado. Só precisávamos continuar tentando. Brock começou a trabalhar mais tarde, chegando em casa às 9, 10, às vezes 11 da noite. Um grande projeto, ele dizia. Meu pai está me pressionando por causa dos números trimestrais. Eu acreditei nele. Por que não faria isso? A viagem de golfe começou no 3º ano. Fins de semana em que os amigos da faculdade vão fazer cursos em outros estados. Fiquei em casa, fui jantar com meus pais e tentei preencher o vazio em nossa enorme casa. No 4º ano, quase não tínhamos mais relações sexuais. Talvez uma vez por mês, se tanto. Estou cansado, ele dizia. O trabalho está me matando. Eu entendi, mas tentei. No 5º ano, eu já havia parado de dar aulas. Suzane finalmente me convenceu. Agora você é um carregador, disse ela. Haja como se fosse. Então, eu fiz. Eu me tornei a esposa perfeita para um porteiro. Fui a almoços beneficentes. Eu organizei eventos para arrecadar fundos. Eu sorria em jantares em clubes de campo e ria de piadas horríveis contadas por homens horríveis. Eu me tornei exatamente o que eles queriam que eu fosse. E eu me perdi completamente. No 6º ano, comecei a reparar nas coisas, nas pequenas coisas. Um brinco feminino em seu carro, uma mensagem de texto que ele apagou rapidamente. O cheiro de um perfume desconhecido em suas camisas. Será que estou sendo paranoico? Perguntei à minha amiga Jenna enquanto tomávamos um café. Ela era a única amiga que me restava da minha antiga vida. A vida antes de eu me tornar porteiro. Confie na sua intuição, ela disse. Seu instinto está sempre certo. Mas eu não confiei na minha intuição. Eu confiei no meu marido. Até esta noite, nosso 7º aniversário. É o Kyle, eu disse. Por um instante, ninguém se mexeu. Ninguém respirava. Então tudo explodiu de uma vez. O que? Brock avançou em direção ao irmão. Kyle deu um pulo e estendeu as mãos. Brock, espere. Você dormiu com a minha esposa. O rosto de Brock estava roxo. Eu nunca o tinha visto assim. Nunca o vi se importar tanto com algo assim. Brock, se acalme. Acalmar. Brock tentou atacar Kyle. Seu punho atingiu o queixo de Kyle com um estalo horrível. Kyle cambaleou para trás, batendo na parede. Quadros caíram, e os cacos de vidro se espalharam pelo chão. Pare com isso. Suzane gritou. Parem vocês dois. Houston agarrou Brock, puxando-o para trás. Brock respirava com dificuldade, encarando o irmão com puro ódio. Como você pôde? Ele disse. Como você pôde fazer isso comigo? Kyle tocou o queixo, fazendo uma careta. Como eu poderia? Como você pôde? Ele fez um gesto em direção a Amber, que agora chorava, abraçando Tyler com força. Você tem toda uma outra família, Brock. Esposa secreta, filho secreto, e você está com raiva de mim. Isso é diferente. Em que é diferente? Kyle exigiu. Porque ela é minha esposa, gritou Brock. Ela é minha. Eu não sou uma posse, eu disse baixinho. Todos se viraram para olhar para mim. Eu fiquei ali parada, com meu vestido vermelho, sentindo uma calma estranha. O pânico e a mágoa diante se transformaram em algo frio e cortante. Eu não sou sua, continuei. Eu nunca fui. Eu era apenas conveniente.
A esposa legítima, aquela que você podia exibir nos jantares em família enquanto brincava de casinha com ela. Assenti com a cabeça para Amber. Megan, por favor. Brock estendeu a mão para mim. Dei um passo para trás. Não me toque. Suzanne sentou-se pesadamente. Ela parecia mais velha, repentinamente frágil. Cara, me diga que isso não é verdade. Kylie olhou para mim. Nossos olhares se cruzaram e eu vi a pergunta ali. Dei-lhe um leve aceno de cabeça. É verdade, disse Kylie. Suzanne fez um som como se tivesse levado um tiro. Meus 2 filhos, disse Houston lentamente. Vocês 2 traíram esta família. Eu traí a família. Kylie riu amargamente. Foi Brock quem cometeu bigamia. Não é bigamia legalmente, disse Suzanne. Semanalmente. A cerimônia com Amber não foi legal. Ah, bom, isso torna tudo muito melhor, respondeu K. Ele apenas traiu a esposa e mentiu para todos durante 5 anos. Sem problemas. Isto é diferente, insistiu Houston. O que Brock fez foi errado, sim, mas foi por amor. Amber lhe deu um filho. Algo que Megan não conseguiu fazer. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Não foi possível. Repeti. Não foi possível. Vocês estão casados há 7 anos, disse Suzanne. Veja, 7 anos e nenhum filho. O que deveríamos pensar? Talvez seu filho estivesse ocupado demais engravidando outra pessoa para me engravidar. Emma, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, de repente se pronunciou. Espere, deixe-me ver se entendi direito. Vocês estão todos bravos com a Megan por ter dormido com o Kylie, mas o Brock pode ter uma segunda família inteira. Não se meta nisso, Emma. Suzanne perdeu a paciência. Não, acho que não, disse Emma. Ela era a mais jovem, com apenas 25 anos. Ela sempre fora rebelde. Isso é uma loucura. Você trouxe essa mulher aqui, ela gesticulou em direção a Amber e seu filho, e esperava que Megan fizesse exatamente o que? Aceite. Dê espaço e abra caminho. Esperávamos que ela demonstrasse maturidade em relação à situação. Suzanne disse. Emma riu. Maduro? O irmão do meu pai teve um caso há 30 anos, e você ainda se recusa a falar com ele. Mas Megan deveria apenas sorrir e compartilhar seu marido. Isso foi diferente. Como é diferente? Suzanne não respondeu. Grace, a irmã do meio, finalmente falou. Megan, esse bebê é mesmo do Kylie? Olhei para Kylie novamente. Ele me observava com aqueles olhos cinzentos e firmes. Brock tinha os mesmos olhos, mas eles sempre foram frios. Os de Kylie estavam quentes. Entendimento. Sim, eu disse. Kylie é o pai. Brock emitiu um som como o de um animal ferido. Quando? Ele exigiu. Quando isso aconteceu? Isso importa? Perguntei. Sim, isso importa. Inclinei a cabeça. Por quê? Você está dormindo com ela há 5 anos. Você tem uma vida inteira da qual eu não sabia nada. Por que você obtém detalhes sobre mim? Porque você é minha esposa. E o que é ela? Apontei para Amber. A boca de Brock abriu e fechou. Nenhuma palavra foi dita. Amber se levantou, ainda segurando Tyler. Isso é demais para ele, disse ela, com a voz trêmula. Ele não deveria estar ouvindo isso. Então talvez você não devesse tê-lo trazido para ver minha vida desmoronar, eu disse friamente. Megan, começou Kylie. Não faça isso, eu disse. Simplesmente não faça isso. Olhei ao redor da sala mais uma vez, observando os rostos chocados, o julgamento, o nojo. Bom. Que eles fiquem enojados. Que fiquem horrorizados. Que eles sintam uma fração do que eu senti quando trouxeram a amante dele para minha casa e esperavam que eu sorrisse disso.
Estou indo embora, anunciei. Você não pode ir embora, disse Suzane. Ainda não terminamos. Sim, somos. Peguei minha bolsa na mesinha de cabeceira. Você queria me destruir esta noite. Você queria me destruir. Bem, parabéns. Você fez isso, mas eu não vou ficar aqui parado deixando você aproveitar. Megan, espere. Brock agarrou meu pulso. Precisamos conversar sobre isso. Sobre o bebê? Não há nada para conversar. Eu disse que o bebê é do Kyle, não seu. Você tem o Tyler. Vou querer este. Estamos quites. Não estamos nem um pouco em pé de igualdade. Brock gritou. Você ainda é minha esposa. Por agora, eu disse baixinho. Sua mão caiu. Saí daquela sala de jantar de cabeça erguida. Mesmo que tudo dentro de mim estivesse gritando. Consegui chegar ao meu carro antes que as lágrimas viessem. Dirigi até o único lugar em que consegui pensar, o apartamento da Jenna. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para dentro. O que aconteceu? Contei tudo para ela. Cada palavra horrível, cada rosto chocado. Cada momento daquele jantar de pesadelo. Caramba, ela sussurrou quando terminei. Santa Megan. Eu sei. Espere, mas ela franziu a testa. Você está mesmo grávida? Assenti com a cabeça. E Kyle é mesmo o pai? Eu olhei para ela. E minha melhor amiga desde a faculdade. A única pessoa que nunca me julgou, nunca tentou me mudar. Não, eu disse que Kyle não é o pai. Os olhos de Jenna se arregalaram. Então, quem? Brock é o pai. Ela ficou me encarando. Eu não entendo. Estou grávida de 12 semanas do filho do Brock, eu disse lentamente. Mas eu disse a todos que era do Kyle. Por que você faria isso? Eu ri, e soou estranho até para os meus próprios ouvidos. Porque eu queria que ele sofresse da mesma forma que eu estava sofrendo. Eu queria que ele sentisse o que é ser traído por alguém que você ama. Megan, eles a trouxeram para nossa casa, Jenna. Eles trouxeram a amante dele e o filho dele à nossa casa no nosso aniversário e me disseram para simplesmente aceitar. Como se eu não fosse nada, como se eu não importasse. Minha voz estava se elevando. Sua mãe estava animada. Ela estava praticamente radiante. Todos eles eram. Eles queriam me ver desmoronar. Então, você os quebrou? Jenna disse baixinho. Em vez disso, eu os quebrei. Concordei. Ela ficou em silêncio por um instante. E quanto a Kyle? Ele disse que era verdade. Ele te apoiou. Eu sei. Lembrei-me do olhar em seus olhos. Um leve aceno de cabeça. Não sei por quê. Talvez porque ele seja uma pessoa decente, ao contrário do resto daquela família. Talvez. Meu telefone começou a tocar. Brock. Recusei a chamada. Chamou de novo. Desta vez, Suzane recusou. Houston recusou. Você deveria desligá-lo. Jenna sugeriu. Eu fiz. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não sei. Eu admiti. Não pensei tão longe assim. Você quer ficar aqui esta noite? Posso. Claro. Ele apertou minha mão. Fique o tempo que precisar. Dormi no sofá da Jenna naquela noite, mas na verdade não dormi. Fiquei apenas olhando para o teto e repassando tudo na minha mente. A cara do Brock quando eu disse que estava grávida. A esperança em seus olhos por um instante, antes que eu a destruísse. O choque dele. O desgosto de Houston. Kyle me apoiou sem hesitar. Por que ele fez isso? Sempre fomos amigos. Ele era gentil comigo nos jantares em família, ao contrário dos outros. Mas não estávamos perto.
Com certeza não éramos próximos o suficiente para que ele assumisse a culpa por uma gravidez que não era dele. Às 7 horas da manhã, bateram na porta de Jenna. Ela já estava no trabalho. Ela tinha um turno matutino no hospital. Quase não respondi, mas algo me fez olhar pelo olho mágico. Kyle estava parado no corredor segurando 2 cafés daquela cafeteria cara do centro da cidade. Abri a porta. Oi? Ele disse, olá, posso entrar? Eu me afastei. Sentamo-nos em extremidades opostas do sofá da Jenna. Ele me entregou um dos cafés. Era exatamente o que eu havia pedido. Café com leite de baunilha e leite de aveia. Eu não sabia que ele sabia disso. Como você me encontrou? Perguntei. Liguei para o hospital da Jenna. Disse-lhes que era uma emergência. É uma emergência? Parece que sim. Ele tomou um gole de seu café. Seu telefone está desligado. Sim. Brock está perdendo a cabeça. Ele apareceu no meu apartamento às 4 horas da manhã. Desculpe. Não seja. Kyle olhou para mim. Me olhou fixamente. Eu é que deveria pedir desculpas. Para quê? Por não ter dito nada antes. Sobre Amber. Sobre Tyler. Eu conheci a Megan. Eu sei disso há 3 anos. A traição foi quase pior que a de Brock. 3 anos. Meus pais me fizeram prometer que não te contaria. Lealdade familiar e tudo mais. Ele esfregou o rosto. Eu deveria ter te contado de qualquer forma. Você merecia saber. Por que você não fez isso? Sinceramente, eu fui um covarde. Eu não queria ser a pessoa que arruinaria sua vida. Então, você acabou de assistir? Sim. Ele parecia envergonhado. Eu fiz. E eu sinto muito. Sinto muito, Megan. Eu não sabia o que dizer. Por que você me apoiou ontem à noite? Em vez disso, perguntei quando disse que você era o pai. Você poderia ter negado. Kyle ficou em silêncio por um longo momento. Porque você precisava de alguém ao seu lado e porque essa pessoa merecia isso. Todos eles. Principalmente Brock. Ele é seu irmão. Ele é um cara que te tratou como lixo enquanto fingia ser uma família feliz com outra pessoa. A voz de Kyle era áspera. Ele não merece sua lealdade. Ele nunca fez isso. O bebê não é seu, eu disse baixinho. Eu sei. Como você sabia? Porque nunca dormimos juntos. Ele deu um leve sorriso. Acho que me lembraria disso. Eu ri apesar de tudo. Então por quê? Porque eles, disse Kyle simplesmente. Todos eles. Eles queriam te humilhar. Eles queriam exibir a amante dele na sua frente e fazer você aceitar. Então, você deu a volta por cima e se voltou contra eles. Você os fez sofrer. Respeito isso. Foi cruel. Foi exatamente isso que fizeram com você. 2 erros não fazem um acerto, eu disse. Não, concordou Kyle. Mas às vezes a vingança faz você se sentir melhor. Será mesmo? Perguntei. Não me sinto melhor. Eu me sinto vazio, ah? Isso vem depois, disse ele. Primeiro você se sente vazio, depois sente raiva, e então se reconstrói. Parece que você está falando por experiência própria. Minha ex-noiva me traiu com minha melhor amiga, disse Kyle. Há 3 anos, eu os encontrei em nossa cama. Kyle, sinto muito. Não seja. A melhor coisa que já me aconteceu. Me ensinou em quem confiar. Nossos olhares se encontraram. Me ensinou que, às vezes, a família em que você nasce não é a família de que você precisa. Então, o que fazemos agora? Perguntei. O que você quer fazer? Pensei nisso. Pensei bastante sobre isso. Quero que eles sintam dor, eu disse lentamente.
Quero que Brock sinta o que eu senti. Quero que Suzanne perceba que não pode controlar tudo. Quero que eles entendam que eu não vou simplesmente desaparecer. Ok? Cal disse, então, nós os fazemos sofrer. Eu estou nisso agora. Ele disse, é melhor levar isso até o fim. Você vai continuar fingindo que o bebê é seu se quiser que eu continue. Isso vai destruir seu relacionamento com sua família. Meu relacionamento com minha família está destruído há anos, disse Kyle. Eu simplesmente não queria admitir. Analisei seu rosto. Ele estava falando sério. Ele estava realmente se oferecendo para fazer isso comigo. Por quê? Perguntei. Por que você faria isso? Kyle ficou em silêncio por um momento. Porque alguém deveria ter te protegido e ninguém o fez. Então, vou fazer isso agora. Mesmo que seja tarde demais, algo apertado no meu peito se solta um pouco. Ainda não é tarde demais, eu disse. Não, não. Peguei na mão dele. Obrigado, Kyle. Não me agradeça ainda, disse ele. Isso vai ficar feio. Já está feio. A situação vai piorar. Ótimo, eu disse, e era sério. Estávamos sentados no sofá da Jenna, tomando nosso café caro, planejando como destruir as pessoas que tentaram me destruir. E pela primeira vez desde ontem à noite, eu sorri. 3 dias depois, Kyle e eu almoçamos no clube de campo. O lugar mais público possível, o lugar onde todos no círculo social de Suzanne nos viriam. Escolhemos uma mesa no centro da sala de jantar. Ele puxou a minha cadeira, fez o pedido para nós dois e colocou a mão sobre a minha, que estava sobre a mesa. Todos ficaram olhando fixamente. Quando a sobremesa chegou, meu telefone estava vibrando sem parar. Suzanne, isto é humilhante. Volte para casa imediatamente. Emma, nossa, você está mesmo se empenhando ao máximo. Grace, a mãe está tendo um colapso nervoso. Por favor, ligue para ela. Houston, esse comportamento é inaceitável. Precisamos conversar. Brock, podemos conversar, por favor? Por favor. Ignorei todos eles, exceto Emma. Ela era a única que parecia entender. Deixe-a nua, deixe-a ter um colapso. Emma, estou sinceramente impressionado. Nunca pensei que você fosse capaz disso. Eu também não. Kyle percebeu que eu estava mandando mensagens para a família. Claro. Deixe-me adivinhar. Suzanne está tendo um ataque cardíaco. Algo assim. Ele sorriu. Bom. O garçom trouxe a conta. Kyle pagou, depois se levantou e me ofereceu a mão. Preparados para o segundo ato? Ele perguntou. Qual é o segundo ato? Vamos dar uma olhada na loja de móveis para bebês do outro lado da rua. Eu ri. Você é malvado. Aprendi com os melhores, disse ele, apontando para mim. Passamos 1 hora na loja de artigos para bebês. Kyle perguntou ao vendedor sobre berços, trocadores e carrinhos de bebê. Ele colocou a mão na minha barriga, que ainda estava lisa, mas isso não importava para a apresentação. Reconheci pelo menos 5 mulheres do círculo de caridade de Suzanne. Em poucos minutos, todos estavam mexendo em seus celulares. Eles provavelmente estão ligando para sua mãe agora, murmurei. Sem dúvida, Paul pegou um elefante de pelúcia. O que você acha? Muito clichê. Perfeitamente perfeito. Aceitaremos. Ele entregou o produto ao vendedor. Quando saímos, tínhamos 3 sacolas de compras cheias de itens de bebê que havíamos comprado puramente para enfeitar. Isso é uma loucura, eu disse enquanto Kyle colocava as malas no carro. Sim. Ele fechou o porta-malas, mas vamos juntos, então pelo menos teremos companhia. Ele me levou de volta ao apartamento da Jenna. Passei a semana inteira lá, recusando-me a voltar para casa. Eles vão te confrontar, eu disse. Provavelmente em breve. Eu sei. Você ainda pode desistir.
K olhou para mim seriamente. Você quer que eu desista? Não, eu admiti. Eu realmente não. Então não irei. Ele tocou minha bochecha delicadamente. Estamos juntos nessa, Megan. Eu prometo. Naquela noite, Brock apareceu no apartamento de Jenna. Ela me ligou no trabalho. Eu havia voltado ao meu emprego de professora, aquele que eu havia deixado por causa de Suzanne. Minha antiga diretora ficou muito feliz em me ter de volta. Ele está aqui, disse Jenna. Ele está batendo na porta e gritando seu nome. Não abra. Eu não vou abrir. Mas Megan, ele parece muito chateado. Ótimo, eu disse. Então me senti culpada. Ele está bêbado? Acho que não. Só desesperado. Fechei os olhos. Uma parte de mim, uma pequena parte boba, queria ir até ele. Queria que ele explicasse. Queria acreditar que havia alguma explicação razoável para tudo. Mas não havia. Não podia haver. Ele tinha outra esposa, outro filho, e estava planejando trazê-los para morar na nossa casa. Vou ficar na casa do Kyle hoje à noite, eu disse. Sério? Só para manter as aparências, respondi rapidamente. Precisamos vender essa ideia. Certo, a questão da imagem. Jenna parecia cética. Que tom é esse? Nada. Só tome cuidado, tá? Você está brincando com fogo. Eu sei o que estou fazendo. E você? Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. K me buscou na escola. Mais uma apresentação pública. Vários professores nos viram. A senhora Van, que era amiga da secretária de Houston, praticamente correu para a janela para assistir. Você tem admiradores, eu disse enquanto Kyle abria a porta do carro para mim. Faz parte do show, ele respondeu. O apartamento dele era bonito, moderno e limpo. Nada parecido com a casa ornamentada e sufocante que eu dividia com Brock. Tem quartos de hóspedes ali, disse ele, apontando. Banheiros privativos. Fique à vontade. Obrigada. Pedimos comida tailandesa e comemos no sofá dele enquanto assistíamos a um documentário sobre a vida marinha. Era tudo tão normal, tão fácil, que quase me esqueci de que estávamos no meio da destruição de nossas famílias. Posso te perguntar uma coisa? Kylie disse durante um segmento sobre golfinhos. Claro. Você está mesmo grávida? Sim, descobri há 2 semanas e é definitivamente do Brock. Infelizmente, eu toquei na minha barriga. Uma noite, estávamos bebendo no casamento da Emma. Foi a primeira vez em meses que a gente, sabe, e você engravidou. Irônico, né? Depois de 7 anos sem nada. O que você vai fazer com o bebê? Quer dizer, quando a verdade vier à tona. Eu tenho pensado nisso. Não sei. Uma parte de mim quer manter a mentira para sempre. Outra parte sabe que isso não é justo com a criança. E uma parte de você, outra parte de mim, quer contar a verdade só para ver a cara do Brock quando ele perceber o que perdeu. Kyle assentiu lentamente. Essa é a parte que a gente entende. Meu telefone tocou. Era o Brock de novo. Recusei. Tocou de novo imediatamente. Talvez você devesse atender, sugeriu Kyle. Estabelecer alguns limites. Considerei a ideia. Então atendi. O quê? Megan? Graças a Deus. A voz de Brock estava rouca. Por favor, podemos só conversar? Não temos nada para conversar. Temos sim. Temos tudo para conversar. Você tem a Amber, eu disse. Converse com ela. Eu não quero a Amber. Eu quero você. Eu ri. Foi um som áspero. Agora você me quer. Depois de 7 anos me tratando como uma obrigação. Eu jamais faria isso. Você tem uma família inteira, Brock. Uma esposa e um filho.
Isso não acontece por acaso. É uma escolha. Você os escolheu. Eu escolhi vocês dois. Eu amo vocês dois. Você não pode amar nós dois. Não é assim que o amor funciona. Megan, por favor. Ela ainda vai se mudar para casa? Silêncio. Vou considerar isso como um sim, eu disse. Para onde mais ela iria? O contrato de aluguel dela está acabando. Não é problema meu. Eu estava gritando agora. Kyle pareceu preocupado. Ela não é problema meu. Tyler não é problema meu. Você não é mais problema meu. Você é minha esposa e ela também é sua esposa, aparentemente. Então, resolva isso. Megan, o bebê não é da sua conta. É filho do meu irmão. Claro que é da minha conta. Kyle está cuidando de mim. Kyle está me apoiando. Kyle está fazendo tudo o que você deveria ter feito. Ele está te colocando contra mim. Não, Brock, você fez isso sozinho. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Kyle pegou o telefone delicadamente e o colocou na mesa de centro. Você está bem? Ele perguntou. Não, mas vou ficar. Ele me abraçou. Um toque suave e reconfortante. Sem expectativas, sem exigências. Me aconcheguei nele e chorei. Suzanne convocou uma reunião de família. Intimações oficiais enviadas por mensagem para todos. Você não precisa ir, disse Kyle. Preciso sim, respondi. Se eu não aparecer, eles vão achar que venceram. Não se trata de vencer. Trata-se sim. Olhei para ele. Trata-se exatamente de vencer. A reunião seria na propriedade dos Porter. A mansão onde tive aquelas aulas de chá horríveis 7 anos atrás. Hal me buscou. Chegamos juntos, de mãos dadas. A expressão de Suzanne ao abrir a porta era assassina. Sério, Kyle, ela disse, você vai expor isso para todo mundo? Exibir o quê? Kyle perguntou inocentemente, referindo-se ao seu parentesco com a mãe do meu filho. Os lábios de Suzanne se contraíram. Entrem. Os dois. Toda a família estava lá. Houston, Emma, Grace, Brock, até os primos, tios e tias, e Amber sentada ao lado de Brock com Tyler no colo. Ela sorriu para mim, aquele mesmo sorriso doce e satisfeito. Eu queria dar um tapa na cara dela. Obrigada a todos por virem, começou Suzanne. Ela estava de pé na cabeceira da sala como uma general discursando para as tropas. Estamos aqui para discutir a situação que se desenvolveu na última semana. Situação, murmurou Emma. Essa é uma palavra para descrevê-la. Suzanne lançou-lhe um olhar fulminante. Esta família está se desfazendo. Temos escândalo atrás de escândalo. Casos extraconjugais, filhos secretos. Isso acaba agora. Como exatamente você planeja acabar com isso, mãe? Perguntou Paul, estabelecendo algumas regras básicas, disse Houston. Começando por vocês duas, disse ele, gesticulando para nós. Este relacionamento é inapropriado e precisa parar. Inapropriado, repeti. Que hipocrisia vindo de pessoas que esperavam que eu vivesse com a amante do meu marido. Amber não é amante. Certo. Certo. Ela é a esposa dele. Eu tinha me esquecido. Olhei para Amber. Como se sente sabendo que você é a segunda opção? O segredo sujo que ele escondeu por 5 anos. O sorriso de Amber vacilou. Eu nunca fui um segredo. A família de Brock sabia de mim. Mas eu não. Sua esposa legítima, aquela por quem ele se apresentou diante de Deus e de todos, prometendo abandonar todas as outras. Virei-me para Brock. Lembra disso? Abandonar todas as outras. Brock parecia miserável. Megan, deixe-me te perguntar uma coisa, Brock. Quando tudo começou? Quando vocês se conheceram? Ele não respondeu. Diga-me.
Há 6 anos, disse ele baixinho. 6 anos. Estávamos casados há 1 ano quando ele a conheceu. E quando vocês se casaram? Há 5 anos. Enquanto casados, não foi uma cerimônia legal. Não me importa se foi legal ou não. Levantei-me. Você se casou com outra pessoa. Teve um filho com outra pessoa. Construiu uma vida inteira com outra pessoa enquanto eu esperava em casa como uma idiota. Você não era uma idiota. Sim, eu era. Eu acreditei em você. Em todas as noites em claro, em todas as viagens de negócios, em todos os fins de semana de golfe, eu acreditei em todas as mentiras que você me contou. Suzane se levantou. Chega. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Onde exatamente você esperava que isso nos levasse? Perguntou Paul. Você orquestrou tudo isso, mãe. Você trouxe Amber para casa. Você disse para Megan simplesmente aceitar. O que você achou que aconteceria? Eu pensei que ela seria madura em relação a isso, disse Suzane. Eu pensei que ela entenderia que Brock tem necessidades. Meu Deus, interrompeu Emma. Você está dizendo mesmo que a culpa da traição de Brock é da Megan? Estou dizendo que uma esposa tem deveres. Mãe, pare. Grace falou pela primeira vez. Simplesmente pare. Isso é uma loucura. Tudo isso é uma loucura. Fique fora disso, Grace. Não. Grace se levantou ao lado de Emma. Já ficamos fora disso tempo suficiente. Você está errada, mãe. Você está errada e precisa admitir. Suzane pareceu chocada. Suas filhas nunca haviam se oposto a ela. Sentem-se vocês dois, ordenou Houston. Nenhum dos dois se sentou. Brock estragou tudo. Emma disse que ele destruiu o casamento. E em vez de responsabilizá-lo, vocês estão culpando a Megan. Não estamos culpando ninguém. Estão sim. Estão culpando-a por não aceitar a amante dele. Estão culpando-a por ter começado um relacionamento com o Kyle. Estão culpando-a por tudo, menos pela única coisa que é realmente culpa dela. E o que é? Perguntou Suzane friamente. Emma apontou para minha barriga. Engravidar do filho do Kyle. O silêncio tomou conta do ambiente. Tyler, que havia ficado quieto o tempo todo, de repente falou: Papai, por que todo mundo está gritando? Brock puxou o filho para perto. Está tudo bem, amigão. Os adultos só estão falando alto, observou Tyler. Apesar de tudo, quase sorri. O garoto era esperto. Amber se levantou. Isso é demais para ele. Devemos ir. Sim, disse Suzane imediatamente. Leve-o lá para cima, para o antigo quarto do Brock. A implicação era clara. Esta também era a casa de Amber. Ela pertencia àquele lugar. Depois que Amber saiu com Tyler, Suzane se virou para mim. Vamos falar sobre o verdadeiro problema. Sua gravidez. O que tem ela? É mesmo do Kyle? Olhei-a nos olhos. Sim. Não acredito em você. Não me importa no que você acredita. Queremos um teste de paternidade, disse Houston. Kyle riu. Está brincando? Nem um pouco. Se você vai afirmar que esta criança é sua, queremos provas. Por quê? Perguntou Paul. Para que vocês possam decidir se ela é digna do nome Porter. Para que possamos saber a verdade, disse Suzane. A verdade é que estou grávida do filho do Kyle, eu disse firmemente. Vocês podem escolher acreditar nisso ou não, mas eu não vou fazer um teste para provar nada para vocês. Se você não fizer o teste, então não deve ser do Kyle, disse Houston. Ou talvez eu simplesmente não sinta necessidade de me justificar para pessoas que não me respeitam. Brock finalmente falou. Se for mesmo filho do Kyle, então prove. Faça o teste. Olhei para o meu marido. Seu rosto estava abatido.
Ele havia emagrecido. Havia olheiras profundas. Ótimo. Não, eu disse simplesmente. Megan, por favor. Eu disse, não. Peguei minha bolsa. Cansei disso. Cansei de todos vocês. Kylie ficou ao meu lado. Vamos embora. Se você sair por aquela porta, disse Suzanne, você está fora desta família para sempre. Kylie se virou. Mãe, eu estou fora desta família há anos. Eu só não queria admitir. Saímos juntos. No carro, Kylie estava quieto. Você está bem? Perguntei. Não muito. Você não está bem. Eles nunca vão deixar isso para lá. Ele disse, você sabe disso, né? Eles vão insistir até conseguirem o teste de paternidade. Eu sei. Então, o que a gente faz? Pensei na mentira que eu estava contando sobre o bebê crescendo dentro de mim, que não fazia ideia da bagunça em que estava nascendo. A gente continua, eu disse. A gente continua inventando essa história. A gente faz eles acreditarem. Por quanto tempo? Não sei. O tempo que for necessário. E depois? O que acontece quando a verdade vier à tona? Quando vier à tona, eu disse. E a gente lida com isso. Kylie olhou para mim. Você está começando a me assustar. Um pouco. Ótimo. Eu também me assusto. 2 meses se passaram. Entrei com o pedido de divórcio. Brock contestou. O advogado dele enviou documentos intermináveis para os meus advogados, tentando provar adultério da minha parte. Meu advogado enviou fotos de Amber e Tyler para os advogados deles, provas do caso extraconjugal dele. Virou uma guerra de desgaste. Kylie e eu mantivemos a farsa. Jantares, filmes, compras de coisas para o bebê. Mudei-me temporariamente para o quarto de hóspedes dele, que acabou se tornando permanente. Estávamos brincando de casinha, só que não era real exceto que às vezes parecia real, como quando ele me trouxe chá de gengibre para o enjoo matinal, ou quando ele veio à minha consulta de ultrassom e segurou minha mão enquanto olhávamos a imagem granulada do bebê na tela. Parece uma bolha, ele disse. É a sua bolha, eu disse, entrando na brincadeira para a técnica. Ela sorriu para nós. Vocês querem saber o sexo? Olhei para Kylie. Queremos? Você que sabe. Vamos esperar, eu disse. Vamos manter o mistério. Depois da consulta, sentamos no carro dele no estacionamento. Obrigada, eu disse, por ter vindo comigo. Claro, você não precisava. Isso não é realmente sua responsabilidade. Eu sei. Então, por que você continua fazendo isso? Kylie ficou em silêncio por um longo momento. Honestamente, porque eu gosto de te ver sorrir, e você sorri mais agora do que nos 7 anos com o Brock. Eu não sabia o que dizer. Não estou dizendo isso para deixar as coisas estranhas, acrescentou ele rapidamente. Só quero que você saiba que não é um fardo para mim estar aqui te ajudando. Estou fazendo isso porque quero. Kylie, você não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse. Voltamos para casa em silêncio. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei na cama de hóspedes, que agora era minha, eu acho, e fiquei olhando para o teto. Isso deveria ser simples. Machucar o Brock, fazê-lo sofrer. Me vingar. Mas estava ficando complicado. O Kylie não deveria ser tão gentil, tão compreensivo, tão perfeito. E eu não deveria me importar, mas me importava. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Jenna. Como está indo a vingança? Complicado. Jenna, o que aconteceu? Eu? Acho que estou desenvolvendo sentimentos pelo Kylie. Os 3 pontos apareceram, desapareceram e apareceram de novo. Jenna. Ah, eu? Sim. Jenna, ele sabe. Sabe, talvez. Eu não sei.
Jenna, o que você vai fazer? Eu? Nada. O bebê não é dele. Eventualmente, isso vai vir à tona e tudo isso vai explodir. Jenna, então conte a verdade para ele. Eu? Não posso. Jenna, por que não? Eu? Porque eu não estou pronta para a vingança acabar. Houve uma longa pausa antes da próxima mensagem dela. Jenna, tenha cuidado, Meg. A vingança tem um jeito de consumir as pessoas. Ele estava certo. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não podia parar agora. Na manhã seguinte, Suzanne apareceu no apartamento de Kylie. Ele já tinha saído para o trabalho. Eu estava tomando chá e tentando não vomitar quando ela bateu na porta. Quase não a atendi, mas ela continuou batendo. Eu sei que você está aí, Megan. Seu carro está aqui. Abri a porta. Ela parecia mais velha, cansada. Nem mesmo sua maquiagem impecável conseguia esconder o cansaço. O que você quer? Pedi para conversar. Posso entrar? Elmo disse, não, mas só por curiosidade. Ela se sentou no sofá do Kylie como se aquilo a ofendesse pessoalmente. Provavelmente, tudo naquele apartamento a ofendia. Moderno demais, minimalista demais, sem relíquias da família Porter o suficiente. Lugar legal, disse ela, sem sinceridade. Kylie gosta daqui. Tenho certeza que sim. Ela cruzou as mãos no colo. De quantas semanas você está? 20 semanas. Metade do caminho. Ela ficou em silêncio por um momento. Vim fazer uma proposta. Não estou interessada. Você ainda não ouviu. Não preciso. Seja lá o que você estiver oferecendo, eu não quero. Suzanne deu um sorriso discreto. Você sempre foi teimosa. Eu odiava isso em você. O sentimento é recíproco. Brock quer se reconciliar. Eu ri. Brock tem toda uma outra família. Ele pode se reconciliar com eles. Ele terminou com a Amber. Ela se mudou semana passada. Isso me deixou sem palavras. O quê? Ele terminou. Disse a ela que foi um erro. Que ele quer você de volta. E onde está a Amber agora? De volta com os pais dela. Acho que estamos dando apoio financeiro para o Tyler. Claro, Brock não abandonaria o filho, só a outra esposa. O maxilar de Suzanne se contraiu. Amber nunca foi esposa dele. Não de verdade. Você parecia pensar diferente 2 meses atrás. Eu estava errada, ela disse. E aquelas palavras pareciam machucá-la fisicamente. Eu pensei que ter um neto valeria a pena as complicações, mas isso destruiu nossa família. Não é minha culpa. Eu sei. Ela olhou para mim. Estou tentando me desculpar, Megan. Você está fazendo um péssimo trabalho. Ela quase sorriu. Eu sei. Não sou boa em pedir desculpas. Então por que você está aqui? Para pedir que você volte para casa. Para dar outra chance ao Brock. 2. Ela gesticulou para minha barriga. Para deixá-lo ser pai desta criança. Esta criança não é do Brock, não é? A pergunta pairou no ar. Kylie é o pai, eu disse firmemente. Não acredito em você. Não me importo. Acho que você está mentindo, Suzanne interrompeu. Acho que você inventou tudo para magoar o Brock. E funcionou. Ele está devastado, destruído. Mal dorme, mal come. Tudo o que ele faz é trabalhar e pensar em você. Ótimo, eu disse friamente. Agora ele sabe como eu me sentia. Então isso é vingança. Isso é justiça. Suzanne me analisou. Você mudou. Costumava ser doce. Mas agora você é o quê? Forte, independente, não aceita ser pisoteada. Dura, ela disse. Você se tornou dura. Você me fez assim.
Não, você se fez assim e vai se arrepender. Isso é uma ameaça? É a verdade. Suzanne se levantou. A vingança não te faz sentir melhor, Megan. Só te deixa vazia. Obrigada pela sabedoria. Pode ir agora. Ela caminhou até a porta e se virou. Se aquele bebê for do Brock, ele merece saber. E se for mesmo do Kyle, ela balançou a cabeça. Então você destruiu o relacionamento de dois irmãos à toa. Depois que ela saiu, fiquei sentada no sofá por um longo tempo. Será que ela tinha razão? Será que eu tinha ficado insensível? Será que essa vingança tinha me consumido como a Jenna tinha previsto? Levei a mão à barriga. O bebê chutou, um movimento quase imperceptível. Desculpe, sussurrei. Desculpe por você estar passando por isso. Naquela noite, contei ao Kyle sobre a visita da Suzanne. Ele ficou furioso. Ela veio aqui em casa. Queria que eu aceitasse o Brock de volta. Aparentemente, ele terminou com a Amber. Claro que sim. Ele perdeu o controle sobre você. É só com isso que ele se importa. Ela disse, o bebê é dele. Que eu estou mentindo. Kyle olhou para mim. E agora? Perguntou finalmente. O que você quer fazer? Não sei. Uma parte de mim quer continuar. Continuar a machucá-los. Mas outra parte de mim está simplesmente cansada. Então pare, disse Kyle simplesmente. Conte a verdade para eles. Acabe com isso. E se eu fizer isso, o que acontece com a gente? A pergunta nos surpreendeu. Como assim? Perguntou Kyle, cautelosamente. Quer dizer, a gente estava morando junto, brincando de casinha, fingindo ser um casal. Se eu contar a verdade, tudo isso acaba. Será que precisa acabar? Meu coração parou. Kyle, eu sei que isso começou como vingança, como uma forma de magoar o Brock. Mas em algum momento, se tornou real para mim. Você pegou minha mão. Você se tornou real para mim. O bebê não é seu. Eu não me importo, Kyle. Não me importo de quem é o bebê biologicamente. Eu me importo com você e me importo com essa criança porque ela é sua. Eu estava chorando agora. Isso é uma loucura. Provavelmente não podemos. Por quê? Porque eu ainda sou casada com o seu irmão. Porque estou grávida do filho dele. Porque tudo isso é uma bagunça. Então, vamos resolver essa bagunça. Kyle disse, vamos contar a verdade. Você consegue o divórcio. Recomeçamos de verdade dessa vez. Você quer criar o filho do Brock? Eu quero ficar com você. O bebê vem com você. Então, sim. Eu o beijei. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Ele retribuiu o beijo, gentil e cuidadoso. Quando nos separamos, estávamos os dois tremendo. Tudo bem, sussurrei. Vamos contar a verdade para eles. Reunimos todos na casa da Suzanne novamente. Toda a família, incluindo o Brock. A Amber não estava lá. Senti uma pontada de culpa por isso. Ela também tinha sido uma peça nesse jogo. Usada pelo Brock da mesma forma que eu. Fiquei de pé na frente de todos. Kyle ao meu lado. Tenho algo para contar a vocês, comecei. Minhas mãos tremiam. K pegou uma delas. Nós sabemos, disse Suzanne impacientemente. Você vai ter um filho do Kyle. Você já deixou isso bem claro. Não, eu disse, é isso mesmo. Eu não vou. Brock se levantou. O quê? O bebê não é do Kyle. Kyle e eu nunca dormimos juntos. Nunca tivemos nada a ver um com o outro. A sala explodiu em discussões. Então por quê? O que vocês, eu não entendo. Levantei a voz. Eu menti. Menti para magoar o Brock da mesma forma que ele me magoou.
E o Kyle concordou comigo para me ajudar. O rosto do Brock passou por umas 17 emoções diferentes. Então o bebê é meu. Sim. Ele sentou-se com força. Meu Deus. Suzanne olhou entre mim e Kyle. Vocês mentiram durante esses 2 meses. Sim, Kyle disse firmemente. Mentimos. Por que vocês fariam isso? Houston perguntou insistentemente. Por que vocês submeteriam essa família a isso? Porque essa família fez a Megan passar por coisas piores, Kyle retrucou. Vocês trouxeram a amante do Brock para casa. Esperavam que ela simplesmente aceitasse. A trataram como se ela não fosse nada. Então mentiram sobre a paternidade, sobre destruir o próprio irmão. Meu irmão se destruiu. Brock me encarava. Você está mesmo grávida do meu filho? Sim. Por 2 meses, eu pensei. Sua voz falhou. Achei que tinha perdido tudo. Agora você sabe como me senti, eu disse baixinho. Quando você trouxe a Amber para nossa casa. Quando me disse que ela ia morar aqui. Quando sua mãe me disse que eu não tinha escolha. Emma começou a rir. Rir de verdade. Isso é incrível. Absolutamente incrível. Cala a boca, Emma. Suzanne disparou. Não, sério, Megan. Estou impressionada. Foi frio e genial. Foi cruel, disse Grace. Mas ela não parecia zangada. Parecia até estranha. Era justiça, corrigi. Você queria me humilhar, então eu a humilhei de volta. Suzanne se levantou. Parecia furiosa. Você destruiu esta família. Não, mãe, disse Kyle. Você a destruiu quando trouxe Amber para cá. Quando tolerou o caso do Brock, quando disse para Megan aceitar ser a segunda opção. Eu estava tentando manter esta família unida. Destruindo a Megan. Kyle balançou a cabeça. Isso não é família. Isso é crueldade. Brock finalmente falou. Megan, por favor, podemos conversar a sós? Olhei para Kyle. Ele assentiu. Tudo bem, eu disse. 5 minutos. Fomos para a biblioteca, a mesma sala onde Brock me pediu em casamento há 7 anos. Ele fechou a porta e se virou para mim. Me desculpe, disse ele. Me desculpe muito. Pelo que exatamente? Pelo caso, pela família secreta, pela humilhação, por tudo. Por tudo. Você tem razão. Eu destruí a gente. Sim, você destruiu. Mas o bebê, Megan, nós vamos ter um bebê. Eu vou ter um bebê. Você perdeu o direito de fazer parte disso quando se casou com outra pessoa. Eu nunca me casei com ela. Na verdade, não. Não era legal. Pare de dizer isso. Eu gritei. Pare de agir como se isso resolvesse tudo. Você se levantou na frente de todos e fez promessas a ela enquanto estava casado comigo. Legal ou não, você me traiu. Eu sei. Eu sei que traí. Mas, por favor, me dê outra chance. Deixe-me ser pai do nosso filho. Você já tem um filho. O Tyler não. Estamos resolvendo a guarda, mas não é por causa dele que eu quero isso. Eu quero este bebê porque ele é nosso. Seu e meu. Não existe mais nosso. Poderia existir se você, o quê? Me perdoasse. Voltasse a morar comigo. Fingisse ser uma família feliz enquanto visita seu outro filho nos fins de semana. Balancei a cabeça. Não, chega. Brock, eu te amo. Você adora me controlar. Há uma diferença. Isso não é verdade. É sim. Você adora que eu tenha sido grata por estar com você, que eu tenha mudado para me encaixar na sua família, que eu tenha abandonado meu emprego, meus amigos, minha vida inteira para ser a Sra. Porter. Eu nunca te pedi para fazer isso. Sim, você pediu.
Talvez não com palavras, mas com cada ação. Cada vez que você escolheu a opinião da sua mãe em vez da minha. Cada vez que você deixou que ela me criticasse e não disse nada. Cada vez que você colocou sua família acima do nosso casamento. Brock ficou em silêncio. Vou entrar com o pedido de divórcio, eu disse. E desta vez você não vai contestar. E o bebê? Vamos resolver a guarda, mas chega de ser sua esposa. E o Kyle? Fiz uma pausa. E ele? Vocês estão mesmo juntos, ou tudo aquilo foi parte da vingança? Isso não é da sua conta. Ele é meu irmão. Ele é um homem melhor do que você jamais será, eu disse. Ele me apoiou quando ninguém mais o faria. Ele me protegeu da sua família. Ele se importou mais com os meus sentimentos em 2 meses do que você em 7 anos. Então, vocês estão juntos. Estamos nos entendendo. Mas mesmo se não estivéssemos, não faria diferença. Eu ainda vou te deixar. O rosto de Brock se contorceu. Pela primeira vez, vi emoção verdadeira ali. Dor verdadeira. Ótimo. Eu nunca quis te machucar, ele disse. Mas você machucou. E agora você vai ter que conviver com isso. Saí da biblioteca. Kyle estava me esperando no corredor. Como foi? Acabou. Acabou mesmo. Ele me abraçou, me segurou enquanto eu chorava. O bebê era uma menina. A chamamos de Lily. Ela tinha os olhos do Brock no meu nariz e absolutamente nenhuma noção do drama que precedeu seu nascimento. Brock tinha direito a visitas a cada 2 fins de semana. Ele era um pai até que decente, o que me surpreendeu. Amber o processou por pensão alimentícia para o Tyler. Ele merecia. Suzanne e Houston mal falavam comigo. Tudo bem. Eu nunca gostei deles mesmo. Emma e Grace entraram em contato. Tomávamos café juntas às vezes. Elas eram diferentes longe dos pais. Mais engraçadas. Jenna era a madrinha da Lily. Ela chorou quando a convidei. E Kyle? Kyle estava presente em tudo. Em todas as mamadas da madrugada, em todas as trocas de fraldas, em cada conquista. Você não precisa fazer isso, eu disse a ele uma noite, quando Lily tinha 3 meses. Ela não é sua responsabilidade. Eu sei, ele disse. Ele assegurava, embalando-a suavemente. Mas eu quero, mesmo ela sendo filha do Brock, ela é sua, disse ele simplesmente. É só isso que importa. Nos casamos quando Lily tinha 6 meses. Uma cerimônia pequena, só com Jenna, Emma, Grace e meus pais. Suzanne descobriu pelo Facebook. Ela mandou um cartão. Dizia, parabéns. Nada mais. Joguei fora. Você se arrepende disso? Paul me perguntou. Uma noite estávamos na cama, Lily dormindo no berçário. A vingança, as mentiras. Às vezes eu admitia, mas na maioria das vezes me arrependo de não ter me defendido antes. Você está de pé agora. Sim, estou. Ele me beijou. Tenho orgulho de você por quê? Por ser forte. Por lutar. Por não deixar que te destruíssem. Quase conseguiram, mas não conseguiram. É isso que importa. Pensei nisso. Na mulher que eu era quando me casei com Brock. Quieta, agradável, desesperada para agradar. Ela tinha ido embora, destruída pela traição e reconstruída pela vingança. Talvez estivesse tudo bem. Talvez eu gostasse de quem eu tinha me tornado. Lily chorava no berçário. Cal começou a se levantar, mas eu o impedi. Eu a peguei, eu disse. Fui até o berçário e peguei minha filha no colo. Ela se acalmou imediatamente, aninhando-se no meu pescoço. Oi, meu amor, sussurrei. Pesadelo. Ela emitiu um pequeno som. Não exatamente um choro, apenas um resmungo.
Sentei-me na cadeira de balanço que Kyle havia montado quando eu estava grávida de 8 meses. Ele passou 3 horas montando-a, xingando as instruções enquanto eu ria da porta. Seu pai vem te ver amanhã, eu disse a Lily baixinho. Seu pai biológico. Quer dizer, é complicado e um dia você vai entender. Ou talvez não. Talvez você só ache que somos todos loucos. Ela agarrou meu dedo com sua mãozinha. Eu fiz algumas coisas das quais não me orgulho. Sabe, eu menti para muita gente. Machuquei pessoas de propósito. Eu dizia a mim mesma que era justiça. Mas às vezes eu parava. Às vezes eu me perguntava se eu estava apenas sendo cruel. Os olhos de Lily estavam se fechando. Mas eu também aprendi algo. Aprendi que sou mais forte do que pensava. Que não preciso aceitar ser maltratada só porque alguém diz que eu deveria. Que eu importo. Ela estava dormindo agora, respirando suavemente contra meu peito. Espero que você nunca precise aprender essa lição como eu aprendi, sussurrei. Espero que você sempre saiba o seu valor. Que você nunca deixe ninguém te diminuir. Fiquei ali sentada por mais um tempo, apenas embalando-a. Kyle apareceu na porta. Você está bem? Sim. Só pensando em tudo, mas há um ano eu estava onde estou agora. Ele veio e sentou no chão ao lado da cadeira de balanço. Melhor agora, diferente agora, eu disse. Não tenho certeza se é melhor. Uma resposta honesta. Você merece honestidade. Ficamos em silêncio por um momento. Você acha que teríamos ficado juntos de qualquer maneira? Perguntei, se Brock não tivesse ficado, se tudo não tivesse desmoronado. Kyle ponderou. Não sei. Talvez. Eu te notei anos atrás, sabe, nos jantares em família. O jeito como você se esforçava para se encaixar. O jeito como você ria de piadas sem graça. O jeito como você se diminuía para deixá-los confortáveis. Por que você não disse nada? Você era a esposa do meu irmão. O que eu deveria dizer? Justo. Mas fico feliz por te conhecer agora, ele disse. A verdadeira você, não a versão que você criou para eles. A verdadeira eu é meio bagunçada. A verdadeira você é perfeita. Eu sorri. Você é completamente parcial. Ele se levantou e beijou o topo da minha cabeça. Volte para a cama quando estiver pronta. Depois que ele saiu, coloquei Lily no berço. Ela não acordou, apenas se mexeu um pouco e continuou dormindo. Fiquei ali parada, observando-a por um longo tempo. Meu celular vibrou na cômoda. Uma mensagem de um número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez olhar. Não. Oi, Megan. É a Amber. Meu coração acelerou. Eu não falava com a Amber desde que tudo desmoronou. Ela tinha sumido de volta para a casa dos pais, e eu estava tão envolvida nos meus próprios dramas que não conseguia pensar muito nela. Digitei de volta, oi, Amber. Espero que não se importe que eu esteja mandando mensagem. Peguei seu número no celular do Brock, Amber. Só queria dizer que sinto muito por tudo. Encarei a mensagem. Uma parte de mim queria ignorá-la, deixá-la no vácuo e voltar para a minha vida. Mas me vi digitando. Você não precisa se desculpar. Sim, eu sei. Eu sabia que ele era casado. Eu sabia de você e mesmo assim fiz isso. Por quê? Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes antes da resposta dela. Amber, porque eu era jovem e boba e ele me disse que me amava, que você não o entendia. Todas aquelas coisas que os homens dizem quando estão traindo, Amber. Eu achava que era especial, que o que tínhamos era diferente, Amber. Mas aí ele terminou tudo no segundo em que as coisas ficaram difíceis, e eu percebi que eu era só conveniente para ele também. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, Amber. Sinto muito que tenha acontecido com nós dois. Outra pausa. Amber. Tyler pergunta sobre Lily às vezes.
Ele sabe que tem uma irmã. Isso me surpreendeu. Eu não tinha pensado no fato de que Lily e Tyler eram irmãos. Meio-irmãos, mas ainda assim. Talvez eles pudessem se conhecer algum dia quando forem mais velhos. Ember, eu gostaria disso. Ember, eu preciso ir. Tyler está chorando. Eu só queria pedir desculpas. Você merecia coisa melhor do que fizemos com você. Você também. Depois que ela parou de mandar mensagens, sentei no chão do berçário com as costas contra a parede. Amber tinha sido a vilã da minha história, a outra mulher, a destruidora de lares, mas ela também tinha sido uma vítima, só que de um tipo diferente. Brock tinha destruído nós duas, e nós duas passamos tanto tempo culpando uma a outra que não conseguíamos enxergar o verdadeiro problema. Na tarde seguinte, Brock veio buscar Lily para a visita dele. Ele ficou parado na porta segurando a bolsa de fraldas que eu tinha arrumado. Ela está ótima. Ela tem 3 meses. Todas estão ótimas com 3 meses, não é? Ele se mexeu desconfortavelmente. Como você está? Bem. E o Kyle também está bem. Era assim que nossas conversas aconteciam agora. Forçadas. 2 pessoas que costumavam saber tudo uma sobre a outra agora são estranhas. Amber me mandou uma mensagem ontem à noite. Eu disse que Brock pareceu surpreso. Pareceu mesmo. Ela se desculpou. Parece que ela está bem. Tyler também. Eles estão. Estou ajudando financeiramente. Vendo o Tyler quando posso. Ele fez uma pausa. Não é o que eu queria, mas é o certo. Isso é muito maduro da sua parte. Ele fez uma careta com o meu tom. Megan, não faça isso. Simplesmente não faça. Ele assentiu. Vou buscá-la no domingo às 18 horas. Certifique-se de que ela coma a cada 3 horas e que goste de colo quando dormir. Não a deixe simplesmente na cadeirinha do carro. Eu sei. Já fiz isso antes, lembra? Certo. Com o Tyler. O nome pairou entre nós. Estou tentando, Megan. Estou realmente tentando melhorar. Ótimo. Melhore por ela. Ela merece. Ele pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas Kyle apareceu atrás de mim. Tudo bem? Perguntou Paul. Estou bem, disse Brock, com a voz tensa. Acabamos de pegar Lily. Os 2 irmãos se encararam. Havia tanta história ali. Tanto sofrimento. Cuide da minha filha, disse Kyle baixinho. Ela não é sua filha, retrucou Brock. Biologicamente, não. Mas sou eu quem está aqui todos os dias. Sou eu quem troca as fraldas e dá as mamadas da madrugada. Sou eu quem ama a mãe dela. Kyle me abraçou. Então, sim, ela também é minha filha. O maxilar de Brock se contraiu por um instante. Mas laços de sangue importam, Kyle. Eventualmente, ela saberá a verdade. Ela saberá quem é seu verdadeiro pai. Seu verdadeiro pai, disse Kyle, é quem estiver presente na vida dela. E até agora, esse pai sou eu. Ei, parem, interrompi. Vocês 2. Isso não é uma competição. Lily tem o direito de ter vocês 2 na vida dela. Isso é realmente uma coisa boa. Os 2 pareceram envergonhados. Brock, fique com ela no fim de semana. Traga-a de volta no domingo. Vamos nos comportar bem, porque é o melhor para ela. Brock assentiu. Pegou Lily de mim com cuidado. Ela resmungou um pouco, mas se acalmou. Eu vou cuidar dela, prometeu ele. Eu sei que você vai. Depois que ele saiu, Kyle e eu ficamos parados no apartamento vazio. Foi difícil, ele disse. Eu não devia ter dito aquilo sobre ser o pai biológico dela. Ele não devia ter insinuado que você não era. Kyle me puxou para perto. Essa vai ser a nossa vida agora, não é?
Entregas complicadas, tensão e guarda compartilhada. Provavelmente. E você está bem com isso? Pensei a respeito. Pensei muito a respeito. Estou bem em reconstruir, eu disse. Estou bem em descobrir quem eu sou além de ser a Sra. Porter. Estou bem em criar minha filha para ser forte e independente. Estou bem em estar com alguém que realmente me ama. Olhei para ele. Estou bem com você. Ele me beijou. Um beijo suave, doce e cheio de promessas. O que você quer fazer hoje? Ele perguntou. Temos o fim de semana inteiro só para nós. Algo normal. Chato. Nada dramático. Eu consigo lidar com coisas chatas. Acabamos no supermercado discutindo sobre qual cereal comprar. Fomos à loja de materiais de construção porque a pia do banheiro estava vazando. Almoçamos em uma lanchonete e conversamos sobre assuntos banais. Foi um dia normal, sem nada de especial, e foi perfeito. 4 anos depois, Lily tinha 4 anos e meio e corria pelo quintal da nossa nova casa. Menor que a mansão Porter, mas era nossa. Minha e do Kyle. Ele tinha um irmãozinho agora, Noah, de 2 anos, com os olhos cinzentos do Kyle e o meu sorriso. Brock ainda tinha direito a visitas com Lily. A cada 2 fins de semana, além dos feriados, tínhamos melhorado nas transições, nos tornamos mais cordiais, quase amigáveis. Ele tinha feito terapia. Eu também. Precisávamos. O divórcio tinha sido finalizado 3 anos atrás. Suzanne lutou com unhas e dentes, mas eventualmente até ela teve que aceitar que tinha acabado. Eu via Emma e Grace regularmente. Ambas tinham deixado os negócios da família. Emma agora era fotógrafa. Grace dava aulas de yoga. Elas estavam mais felizes. Suzanne mandava cartões de aniversário para Lily todos os anos. Nunca para Noah. Tudo bem. Eu não queria a influência dela sobre ele mesmo. Brock tinha começado a namorar uma pessoa nova. Uma mulher chamada Raquel que trabalhava na empresa dele. Parecia legal. Lily gostava dela. Tyler vinha às vezes visitar a irmã. Ele tinha 8 anos agora. Inteligente e engraçado. Ele e Lily se davam bem. Amber e eu não éramos exatamente amigas, mas também não éramos inimigas. Trocávamos mensagens de vez em quando sobre as crianças, combinávamos festas de aniversário, comparávamos dicas sobre como lidar com Brock. Era complicado e confuso, nada parecido com o que eu imaginava que minha vida seria, mas era minha. Mamãe. Lily chamou do balanço. Me empurra. Fui até lá e a empurrei. Mais alto, mais alto. Kyle saiu com Noah no colo. Lily, balançando suavemente. Você vai passar mal. Não vou, ela insistiu. Mas 5 minutos depois, ela estava deitada na grama dizendo que estava com dor de barriga. Eu te disse Kyle, mas ele estava sorrindo. Fizemos um piquenique no quintal. Sanduíches de pasta de amendoim, fatias de maçã e sucos de caixinha. Papai, podemos ter um cachorro? Lily perguntou. Pergunta para a mamãe. Mamãe, podemos ter um cachorro? Olhei para Kyle. Ele deu de ombros. Por que não? Sério? Sério mesmo. Mas você tem que ajudar a cuidar dele. Vou ajudar. Prometo. Ela voltou a brincar, já imaginando seu futuro cachorro. Nós vamos mesmo fazer isso, eu disse para Kyle. Toda essa coisa de família suburbana. Arrependimentos. Nem um pouco. Ele beijou minha têmpora. Ótimo. Porque estou nisso para o longo prazo. Mesmo que eu seja meio desastrada. Principalmente porque você é meio desastrada. Noah veio cambaleando e subiu no meu colo. Ele cheirava a protetor solar e grama. Com amor, mamãe, disse ele. Eu também te amo, meu bem. Lily correu de volta.
Quando eu crescer, vou ter um cachorro, um gato e um cavalo. Um cavalo. Kylie riu. Onde vamos guardar um cavalo? No quintal. Não temos espaço para um cavalo, querida. Então precisamos de um quintal maior. Veremos. Ela pareceu satisfeita com isso e saiu correndo de novo. Ela é tão parecida com você, observou Kylie. Teimosa, você quer dizer? Eu ia dizer determinada, mas tudo bem, teimosa também serve. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Brock. Posso buscar a Lily uma hora mais cedo amanhã? A Raquel quer levá-la ao zoológico. Eu? Tudo bem. Ela vai ficar animada. Brock, obrigada. E olha, eu vi seu artigo na revista de educação. Foi ótimo. Eu tinha voltado a estudar, me formado em educação, começado a escrever sobre métodos de ensino e desenvolvimento infantil. Era gratificante de um jeito que ser a Sra. Porter nunca tinha sido. Obrigada, Brock. É sério. Estou orgulhosa de você. As palavras não deveriam ter significado nada, mas significaram. Só um pouquinho. Nós nos divertimos no zoológico. Guardei o celular. Brock. Paul perguntou. Sim. Ele quer buscar a Lily mais cedo amanhã. Tudo bem? Sim, tudo bem. E eu realmente passei muito tempo com raiva do Brock, odiando-o, querendo vê-lo sofrer, mas em algum momento eu deixei isso para lá. Não porque ele merecesse perdão, mas porque eu merecia paz. A vingança tinha sido boa na hora. Vê-lo sofrer. Ver a família perfeita de Suzanne desmoronar. Mas não me curou. Não resolveu nada. O que me curou foi ir embora. Construir uma nova vida. Me tornar alguém de quem eu realmente gostasse. No que você está pensando? Perguntou Paul, enquanto evoluímos. Em como tudo está diferente. Diferente para melhor. Muito diferente para melhor. O sol estava começando a se pôr. Lily e Noah estavam ficando cansados, tropeçando um pouco enquanto brincavam. Hora do banho logo, eu disse. Vou preparar o banho. Leve-os para dentro. Combinado. Nos movíamos como uma máquina bem azeitada agora. 4 anos de prática. Depois que as crianças tomaram banho e vestiram seus pijamas, lemos histórias para elas. Lily escolheu Boa Noite, Lua. Noah só queria mastigar o livro. Bom dia, disse Lily, já meio adormecida. Papai, ele chamou Kylie. Papai, ele chamou Brock. Papai de alguma forma tinha descoberto a diferença sozinha. Eu me preocupei em confundi-la, mas as crianças são resilientes. Elas se adaptam. Depois que as 2 crianças dormiram, Kylie e eu desabamos no sofá. Cansada? Ele perguntou. Exausta. Sempre vale a pena. Ele me puxou para perto. Apoiei a cabeça em seu peito e ouvi as batidas do seu coração. Você já se perguntou o que teria acontecido? Perguntei, se eu não tivesse mentido sobre o bebê ser seu, se eu tivesse contado a verdade desde o início. Mas acho que não teria mudado nada. Não mesmo. Não. Não. Você precisava de tempo para sentir raiva, para revidar, para descobrir quem você era sem eles. Você mexia no meu cabelo, e eu precisava descobrir como enfrentar minha família. Nós 2 precisávamos desse tempo, mesmo que tenha sido complicado, principalmente porque foi complicado. Pensei nisso, na mulher que eu era 7 anos atrás, entrando naquela sala de jantar com meu vestido vermelho de aniversário. Ela era tão ingênua, tão confiante, tão desesperada por amor. Ela foi destruída naquela noite, despedaçada em 1000 pedaços. Mas a partir desses pedaços, eu construí alguém novo, alguém mais forte, mais corajoso, mais honesto, alguém que conhecia seu valor, alguém que escolheu a si mesmo. E essa era a verdadeira vingança, eu percebi. Não as mentiras ou a dor que eu havia causado.
A verdadeira vingança era me tornar alguém melhor, alguém feliz, alguém livre. Olhei para Kyle, para esse homem que esteve ao meu lado em todos os momentos, que me amou nos meus piores e celebrou meus melhores. Eu te amo, eu disse. Eu também te amo. Não, quer dizer, eu te amo de verdade. Não porque você me salvou ou porque estava lá quando o Brock não estava, mas porque você é você. Porque você me faz rir. Porque você é um ótimo pai. Porque você me vê de verdade, e me ama mesmo assim. Ele sorriu. De qualquer forma, tente especialmente porque você é ridícula. Você adora isso. Eu adoro mesmo. Ficamos sentados ali, no silêncio da nossa casa, nossa família dormindo lá em cima, nossa vida se estendendo ao nosso redor. Não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, dinâmicas familiares complicadas, momentos em que o passado voltava a nos assombrar. Mas era real e era nossa. E isso era mais do que suficiente. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da mulher que eu havia aconselhado. Desconhecida. Eu fui embora. Estou na casa de acolhimento. Estou apavorada, mas eu consegui. Sorri e respondi à mensagem. Você conseguiu. Essa é a parte mais difícil. Agora é só ir um dia de cada vez. Anônimo. Obrigada por tudo. Você vai ficar bem. Eu prometo. Eu não sabia se ela ficaria bem. Na verdade, não, mas eu espero que sim. Da mesma forma que eu esperava por todas as mulheres que se encontravam nessa situação. Da mesma forma que as pessoas esperavam por mim. Lily entrou correndo na cozinha. Mamãe, podemos fazer panquecas? Claro, meu bem. Vai lavar as mãos. Kyle apareceu com Noah, que imediatamente exigiu panquecas. Fizemos o café da manhã juntos. Bagunçado, caótico, perfeito. Essa era a minha vida agora. Não há que eu havia planejado 7 anos atrás, quando me casei com Brock. Não há que Suzanne tentou me forçar a viver, mas a minha. Construída das cinzas da traição, fortalecida pela vingança que se transformou em resiliência, repleta de um amor verdadeiro, escolhido e conquistado. E enquanto eu virava as panquecas, com minha filha tagarelando, meu filho rindo e meu marido roubando um beijo, percebi algo. Eu tinha vencido. Não porque eu tivesse magoado Brock ou destruído os carregadores, mas porque eu havia me encontrado.